יחד, 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 כולם קדושה, חיי שלשת, כולם קדושה. Bom, a gente nessa última aula que a gente teve, a gente estava lendo o terceiro artigo do Shammati, né, que são os ensinamentos de Baal HaSulam, escritos pelo filho dele, o Rabash, das aulas que ele aprendeu com seu pai, das lições que ele aprendeu com seu pai, então ele foi anotando, escrevendo, e desse caderno que ele tinha, aí surgiu esse livro aqui, sobre muitos assuntos assim da sabedoria da Kabbalah de uma forma geral. Então a gente terminou esse artigo, o assunto sobre as conquistas espirituais, que é um artigo bem comprido. E só acho que o final que a gente não leu, para a gente finalizar, ele termina assim, só para finalizar esse artigo, que nós possamos receber a sua luz, a luz do Criador, e seguir nos caminhos do Criador e servi-lo, não para sermos recompensados, mas para darmos contentamento ao Criador e elevar a divindade do pó, que nós possamos receber a adesão com o Criador e a revelação de sua divindade para as suas criaturas. Então, para dar uma resumida do que a gente aprendeu nesse artigo, levantar a divindade do pó significa você revelar a divindade no mundo, você revelar o Criador no mundo, porque o Criador no mundo de Olam Hazé, o mundo físico, o Criador está de uma forma oculta. Então, aquele que revela o Criador, aquele que faz o trabalho espiritual de iluminar o mundo, de cada vez mais revelar o Criador, revelar a bondade do Criador, revelar as ações do Criador, revelar a Torá, as mitzvot, o valor de todas essas coisas, ele está levantando a divindade do pó, ou seja, ele está tirando a divindade de um estado onde ela não está no estado elevado, ela está no estado desconhecido, todos desconhecem a divindade, ela não tem valor no mundo material, porque o Criador está oculto, e essa pessoa, através da Torá e Mitzvot, através dos seus estudos, da espiritualidade, ela revela o Criador no mundo. Então, isso que Baal HaSulam diz, que ele está levando a divindade. E essa pessoa que ela estuda, dentro da sabedoria da Kabbalah, ela vê que o principal não é você revelar o Criador e por isso você receber uma recompensa, mas a pessoa, ela faz pelo próprio Criador, ou seja, ela faz de uma forma não egoísta, uma forma que ela não está fazendo pela recompensa em si, mas está fazendo pelo próprio Criador. E isso a gente vê que é uma atitude muito difícil. É muito difícil a gente fazer uma coisa que não seja para nós, para o nosso bem. É quase impossível a gente fazer um ato que não traga um benefício e que não seja bem que, mesmo que seja lá no fundo, aquele ato, mesmo que esteja bem disfarçado, na verdade ele vai ser pelo nosso bem. Ele vai ser uma atitude pensando em nós mesmos. Tem até um trecho aqui um trecho que eu anotei, de uma frase de Baal HaSulam, que ele diz assim, ó: é totalmente impossível realizar um mínimo movimento sem alguma motivação, ou seja, sem a possibilidade de beneficiar-se de alguma forma.
Rabi Yehuda Ashlag, o Baal HaSulam, no artigo A Paz. Ou seja, é contra a nossa natureza fazer algo que seja completamente altruísta, que seja só pelo bem do outro, sem pensar em nós mesmos. Isso é contrário à nossa natureza. Shalom, Rodrigo. Então, isso que ele fala aqui é contrário à nossa natureza, como o Baal HaSulam mesmo diz no artigo chamado A Paz. Ele diz que não é possível fazer um único movimento sem uma intenção de benefício, sem se beneficiar. Porque, caso contrário, ninguém teria força para nada, não teria uma motivação se não fosse o próprio bem. Então, porque a nossa natureza é receber. E doar não é a nossa natureza. Doar é a natureza do Criador. Doação é o Criador, é a luz que doa. Então, com isso... Que é isso, Rodrigo? O importante é você estar aqui com a gente. E com isso a gente inicia essa parte 4 aqui. Qual é a razão do pesar que a pessoa sente quando se anula perante o Criador no trabalho? Então, toda vez que Baal HaSulam, ou Rabash, ou algum outro cabalista, ele fala em trabalho, ele está se referindo a toda aquela sua atitude para o espiritual. Então, quando ele fala o trabalho, ele quer dizer algo espiritual. Seja a sua intenção de trabalhar pelo Criador, ou seja, sua intenção de revelar o Criador no mundo, esse é o trabalho espiritual. A sua intenção e o seu serviço, o seu trabalho para revelar a bondade do Criador no mundo, para revelar a Torá no mundo, para revelar as mitzvot no mundo. Então, todo o trabalho que você traz a revelação do Criador, a revelação da divindade, isso é chamado de um trabalho. Porque até você fazer um trabalho interno, ou seja, quando você faz uma profunda análise do seu próprio ser, uma análise das suas midot, uma análise dos Zeir Anpin, né, que são as sefirot emocionais, você está fazendo um trabalho espiritual, um trabalho interno. Dessa forma, você está revelando o Criador, mas você está revelando o Criador em si mesmo, no seu mundo. Você está revelando o Criador no seu mundo para revelar o Criador ao mundo inteiro. Porque se você não começar a trabalhar com trabalho interno e só por meio de palavras, não está sendo um trabalho verdadeiro. Apesar de na prática as ações é o que importam, você não vai ter força para fazer as ações espirituais se você não tiver uma mudança profunda dentro da sua própria alma, da sua própria psique, um trabalho interno. Que dentro da linguagem da Kabbalah, isso quer dizer que você trabalha Zeir Anpin, a pequena face, que são as 6 sefirot emocionais. Tá? Que existem as Rabad, que são as superiores, que é Hormah, Binah, né, e Dat. E existem os Zeir Anpin, que recebe de Rabad. Então, ela é de Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod, Yesod, e se concretiza em Malhut, né, que Malhut é chamado de reino, Malhut é o ego, Malhut é a causa, ela é a resposta das ações espirituais, ou seja, ela é o concreto, o que se torna concreto. Porque toda a árvore da vida ela é um efeito cascata. Então, uma é a consequência da outra. E a consequência
final, aquilo que é mais concreto, e a ação em si é chamado de Malhut, a ação completa. Então, como eu estava falando, o trabalho interno é esse trabalho de Zeir Anpin, a pequena face, para ela ter, na verdade, ela ter um fruto já maduro. Esse fruto, ele nasce, ele se desenvolve em Malhut, na ação. Então, a gente tem que trabalhar o nosso interior, é importantíssimo. E esse trabalho interior também é chamado de trabalho espiritual, como Baruch Hassan diz. Então, qual é a razão do pesar que a pessoa sente quando se anula perante o Criador no trabalho espiritual? Devemos saber a razão do pesar sentido quando se deseja trabalhar na anulação do seu eu perante Boré, perante o Criador, e não cuidar do seu próprio interesse. Se chega a um estado como se o mundo inteiro parasse e ficasse sozinho, estivesse aparentemente ausente deste mundo e deixasse sua família e amigos, a fim de se anular perante o Criador. Há uma razão simples para isso, chamada falta de fé. Isso significa que não se vê frente a quem se está anulando. Ou seja, não se sente a existência do Criador. Isso causa sofrimento de pesar. No entanto, quando a pessoa começa a sentir a existência do Criador, sua alma anseia imediatamente ser anulada e conectada à raiz, para ser contida nela como uma vela no interior de uma tocha, sem qualquer discernimento mental ou racional. No entanto, isso lhe acontece naturalmente, como uma vela é anulado diante de uma tocha. Então, o Baruch Hassan está dizendo aqui que a dificuldade da gente caminhar nesse trabalho espiritual é que nós não damos a importância suficiente ao Criador, porque nós não sentimos o Criador nesse estado normal, esse estado natural, o estado de Olam Hazé. E a gente não costuma dar valor àquilo que nós não sentimos, que nós não vemos. É muito difícil. É mais fácil a gente dar valor para uma coisa física, um objeto, algo próximo a nós, uma pessoa próxima a nós. É muito mais fácil a gente dar valor a isso do que algo que, no momento presente, é um pouco abstrato. Nós não temos ainda a percepção apurada. É toda questão de percepção. E, no fundo, a gente vai ver que essa questão de percepção é uma questão de similaridade de forma. Porque quando a gente começa a ler os trabalhos do Baruch Hassan, a gente vê que quando a pessoa começa, mesmo que seja em Lolishma, não pelo seu nome, não pelo nome do Criador, mas pelo seu próprio benefício, e ela começa a estudar e fazer ações de mitzvot, e a estudar a Torá, estudar Kabbalah, mesmo que a sua natureza ainda seja uma natureza muito primária ainda, isso é um primeiro passo. Isso é chamado de uma fé das massas, a fé comum. É o caminho aberto, o caminho comum. Através disso, a pessoa vai se educando no caminho da espiritualidade. Porque não tem uma forma dela estar no estado que ela está agora, e de repente, com o estalar de dedos, ela já percebeu o Criador e trabalhar 100% em prol do Criador. Esse é um caminho, é uma escada, é um caminho árduo. E, assim, é um trabalho que é a vida inteira. Você nunca vai deixar de caminhar, de subir essa escada. Você nunca vai poder parar no meio dela e simplesmente estar satisfeito com isso. É por isso que o Criador ele cria uma criação com a natureza insatisfeita. Nós nunca estamos satisfeitos com nada. E isso é uma motivação para a gente seguir em frente nas coisas. No trabalho espiritual, é exatamente assim que funciona. Nós nunca vamos ficar satisfeitos. Nós não podemos ficar satisfeitos com o nosso estado espiritual atual. Isso para qualquer coisa da vida.
principalmente no trabalho espiritual que a gente está focando aqui, que a gente está estudando. Quando você tem a vontade de receber e se preencher cada vez mais, essa força que é contrária ao Criador, ou seja, que é a força de receber, a força de recepção, ela é um motor primário de você alcançar o Criador. O Criador, que é todo doação, ele abre um espaço dentro da criatura, uma ausência, um desejo de mais, um desejo de querer. Pelo contrário, nós não nos moveríamos de lugar, nós não evoluiríamos, não melhoraríamos como pessoas, como seres humanos. A gente ia ficar estático, seríamos um mineral, menos que um mineral. Sem a força do desejo de receber, não há existência. Sem a vontade, não há existência. Então, um dos diferenciais que Baha 'Ullah traz no método dele é que ele põe o desejo de receber, o desejo de doar, a vontade, como partes centrais na compreensão da existência, a compreensão de toda a criação. Então, nós, seres humanos, assim como todos os animais, toda a existência, somos desejos de receber, somos vasos que desejam ser preenchidos. E preenchidos pelo quê? Preenchidos pela luz divina, pela sensação de prazer, pela chefá, a abundância espiritual. Então, nós o tempo todo queremos nos preencher a todo instante. Então, isso que nos move ao desenvolvimento, isso que nos move a procurar o Criador, isso que nos move a ver uma pergunta de por que eu existo, por que eu nasci, qual o meu objetivo, qual a minha função no mundo, para que eu estou aqui. Então, isso tudo vem da insatisfação, e a insatisfação é uma coisa importantíssima. A gente estar insatisfeitos é importantíssimo para o nosso desenvolvimento espiritual, assim como é importantíssimo para todas as escalas da vida. A nossa vida particular, a nossa vida profissional, né? Se a gente estiver satisfeito, a gente fica estagnado. A gente sempre quer mais, quer crescer, né, na nossa área de atuação, no nosso trabalho, a gente sempre quer mais, a gente sempre tem um salário, a gente quer mais aumento, a gente quer sempre mais, a gente nunca está satisfeito com nada. E isso, a uma primeira vista, pode parecer uma coisa negativa. Né? Ele tem 2.000, ele quer 4.000, ele tem 4.000, ele quer 8.000. E assim por diante, a gente nunca está satisfeito. Mas isso é uma natureza necessária que o Criador põe dentro de nós para a gente poder alcançar o Criador, para a gente poder sair simplesmente do animal, da existência comum e procurar sermos pessoas melhores. Senão a gente não estaria, se não fosse desejo de receber, a gente não estaria no estado de evolução como nós estamos hoje. Saindo da caverna, evoluindo por todos esses milênios de desenvolvimento, criando leis, instituições, sociedades onde a gente possa viver. É claro que é tudo muito imperfeito, mas mesmo assim, mesmo sendo imperfeitos, que a nossa natureza é a imperfeição, é uma força fundamental que nos leva a crescer. Tudo no universo, tudo na existência está em constante crescimento. Tudo está em constante evolução. E esse pensamento de você estar satisfeito com o seu estado atual, você estar satisfeito com a sua espiritualidade. Tem pessoas que, como o Baha 'Ullah já trouxe em outros textos, pessoas que dizem, graças a Deus eu tenho Torah e Mitzvot, o que eu poderia ter mais? Ou seja, ela está satisfeita com o seu nível atual. Mesmo que ela assim, não tenha a percepção superior, porque cada um que está num nível, ele só vai ter uma percepção do seu nível, ele não consegue ver o que está além dele, é como se ele estivesse no andar de um edifício, ele está no 10º andar, mas a visão
do 29º andar, ele não tem percepção, ele não tem a percepção de como que é a visão do topo de um edifício, a visão maravilhosa, toda a paisagem que você vê, toda aquela sensação estupenda de grandeza, toda aquela visão superior, porque ele está no 10º andar, então é questão de percepção, é uma questão que no final das contas a gente vai ver que tudo é similaridade de forma. Ou Shinui Tsura, que é Shinui Tsura é a diferença de forma. Shinui Tsura é a diferença de qualidade. Por exemplo, eu estou em Shinui Tsura com o Criador. Por quê? Porque eu sou todo recebimento, eu sou todo desejo de receber, eu sou todo vontade de receber. E o Criador é todo vontade de doar, é todo doação. O Criador não precisa de nada, eu preciso de tudo, porque eu sou vazio, eu sou um vaso que deseja receber. Então, eu não estou em similaridade de forma com o Criador. E essa força, que é esse Shinui Tsura, essa diferença de forma, é como se fosse dois ímãs que são afastados um do outro, mas eles querem se unir, eles querem voltar a ser uma coisa só, mas eles estão separados pela similaridade de forma, pelo Shinui Tsura, pela diferença de forma. Então, isso nos leva a esse anseio, essa busca por sempre querer estar completo. E essa busca é porque nós estamos separados do completo, nós estamos separados do perfeito, que é chamado de Borei, o Criador. Então, ele diz aqui, quando a pessoa começa a sentir a existência do Criador, ou seja, ela tem que ir acima da sua razão, ela tem que ir acima da razão comum, porque dentro da razão ela não vai ter a percepção do Criador. Então, quando ela força um pouquinho, mesmo estando em Lolishma, mas ela quer chegar em Lishma, ela quer trabalhar pelo nome do Criador, então o Criador, ele envia forças que ajudam essa pessoa. Então, quando a pessoa ela cria essa vontade pelo Criador, ela quer chegar a trabalhar em Lishma, mesmo ela estando atualmente em Lolishma, ela não consegue trabalhar pelo nome do Criador, mas ela trabalha querendo chegar a Lishma, ela quer, ela deseja, ela tem o desejo de querer, ela tem a intenção, a kavaná. Então, ele diz aqui, a alma anseia imediatamente ser anulada e conectada à raiz. Ou seja, aí sim ela deseja se tornar parte do todo. Ela deseja, assim como uma vela dentro de uma tocha, ela é completamente anulada pela tocha. A alma dessa pessoa, ela tende a querer voltar e querer se anular dentro do Criador, querer ser um só com o Criador. Resulta que a essência do trabalho individual é apenas alcançar a sensação da existência do Criador. Ou seja, sentir a existência do Criador e que a terra inteira está cheia da sua glória. Este será todo o trabalho de uma pessoa, ou seja, que todo o seu vigor que empregue em seu trabalho será somente para obter essa percepção, sem nenhuma outra finalidade. Então a pessoa vai trabalhar com toda a sua força, a gente vai trabalhar com toda a nossa força para perceber o Criador, para ter uma percepção, para revelar o Criador no mundo, para revelar que, na verdade, toda a Terra está cheia da glória do Criador. Nós só não percebemos porque nós ainda não estamos num grau de percepção apurados, nós ainda não estamos num estado de Tikkun, num estado de Tikkun completo. Nós estamos ainda no mundo de Tikkun, mas não no estado de Tikkun completo. Então, esse mundo de Tikkun que nós estamos trabalhando nele, nós estamos vivendo nele, é o caminho
é uma escada, passo a passo, degrau por degrau, onde nós, Bezerrat Hashem, vamos chegar a revelar o Criador e que a glória do Criador preenche todo mundo. Não se deve confundir em ter que adquirir alguma coisa. Ao contrário, há somente uma coisa que a pessoa necessita: fé no Criador, emuná completa. Ela não deve pensar em nada mais. Ou seja, a única recompensa que quer pelo trabalho é a fé no Criador. Então isso é muito, a gente vê que isso é muito difícil, o que ele está falando aqui. Isso daí não acontece do dia para a noite. É contra a nossa natureza. Como que a gente vai... Todas as nossas ações, nossa intenção, nosso trabalho vai ser para não para nós. Vai ser para o Criador, para revelar o Criador. Isso é muito difícil. E todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço é para querer receber a nossa natureza, para a gente crescer, para a gente conquistar, para a gente se expandir. É tudo força de expansão. Eu quero me expandir, eu quero ter, eu quero possuir. Como que eu vou trabalhar pelo Criador? Então, por isso que eu tenho que ir acima da razão, porque a minha razão me induz a isso. A razão, ela vai trabalhar dentro desse escopo. Esse escopo de querer agarrar tudo que está na minha frente. Essa é a nossa natureza. Devemos saber que não há diferença entre uma pequena ou grande iluminação que uma pessoa alcance. Isto porque não há mudanças na luz. Ao contrário, todas as mudanças estão nos vasos que recebem a Shefá, a abundância. Como está escrito: eu, o Senhor, não mudo. Daí, se a pessoa pode ampliar seus vasos, nessa medida, ela vai ampliar a luminosidade. No entanto, a questão é, com que se pode ampliar seus vasos, seus clim? A resposta é, na medida em que louva e dê graças ao Criador Boré por o ter trazido mais para perto dele. Assim, a pessoa o percebe um pouco e pensa na importância disso. Ou seja, que ela foi premiada com alguma conexão com o Criador. Então, a recompensa que essa pessoa vai receber é se aproximar mais do Criador, ter uma revelação maior da fonte de toda existência. Essa é a recompensa dela. Olha só a diferença. Olha só a diferença entre uma pessoa que ela vai trabalhar dentro da religião, uma pessoa que vai trabalhar dentro da fé comum, que funciona dessa forma. Eu faço algo bom, eu cumpro o que é ético e moral, eu faço meu papel aqui como cidadão, não faço mal a ninguém, ao contrário, eu procuro fazer o bem, mas por trás de tudo isso, eu quero o quê? Eu quero que o Criador me dê todas essas recompensas prometidas nas suas escrituras. Eu quero que ele me dê uma família boa, um lar, uma vida agradável. Eu não quero passar pelo sofrimento. Eu quero só o que é bom e agradável. Eu estou fazendo isso usando a minha razão. Eu estou trabalhando dentro da razão, porque é lógico. Dentro da razão é lógico. Se eu fazer um ato bom, eu vou ser recompensado com o bem. Se eu fazer algo que é mal, eu serei punido com o mal. O meu fruto será o mal pelas minhas ações más. Então eu estou trabalhando dentro da razão. Eu estou indo dentro ainda da natureza. Seja por medo, seja por simplesmente desejo de receber. Por medo. A maioria das religiões, cristianismo, por exemplo, muito age em cima do medo. O medo do inferno, o medo de ser castigado, o medo de ser jogado num lago de fogo pela eternidade, de passar pelas piores coisas que nem o maior torturador do mundo seria capaz de fazer. E isso por um tempo sem fim.
Então, olha a mentalidade, a filosofia que está por trás de como são conduzidas as religiões, as crenças, o medo, o pavor. Eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ser uma pessoa humilde, eu vou trabalhar com humildade, porque a humildade me protege. Mas veja que a gente não pensa dessa forma, a gente não pensa dessa forma conscientemente. Isso tudo é trabalhado inconscientemente. É muito pouca coisa que a gente, do inconsciente, que a gente consegue trazer para o consciente, para o que está revelado, assim. Muita coisa da psique humana, a maioria das coisas da psique humana, elas estão escondidas, elas estão atrás de cortinas, elas estão atrás de muros de concreto, estão muito escondidas. Só se revelam pequenas partes. E a gente vê que nessas coisas tão minuciosas, que é onde se trabalham, onde as religiões trabalham, onde a filosofia trabalha. Então, o receio, o medo, ou a recompensa, eu sou uma boa pessoa, mas Deus vai me recompensar mais ainda do que eu mereço, pela graça. Então, a gente vê que tudo isso trabalha dentro da razão. E Baal Hassan aqui está falando para a gente trabalhar o nosso trabalho espiritual acima da razão, algo que é muito difícil, é totalmente contra o senso comum, é contra o senso comum, é contra a razão, é acima da razão, porque toda a recompensa do trabalho nisso que a gente está estudando, nessa visão que a gente está estudando, é a recompensa do Criador se revelar mais e mais. É a gente estar mais perto, ter mais similaridade de forma com o Criador. Sentir mais o Criador. Essa é a recompensa. Então é um trabalho árduo, é o trabalho mais difícil que existe, porque é acima da nossa razão, acima da nossa natureza. Segundo grau de importância que a pessoa imagina para si, será a medida da luminosidade que cresce nela. Devemos saber que nunca saberemos a medida verdadeira da importância da conexão entre o homem e o Criador, porque não podemos avaliar o seu valor real, o seu valor, do Criador. Ou seja, nós nunca vamos mensurar o valor da conexão real com o Criador. Em vez disso, quanto mais a pessoa o aprecia, na mesma medida captará seu mérito e importância. Há uma força nisso, em virtude da qual se pode conseguir que essa luminosidade permaneça permanente em si. Vou ler novamente. Devemos saber que nunca saberemos a medida verdadeira da importância da conexão entre o Criador, entre o homem e o Criador, porque não podemos avaliar o seu valor real. Em vez disso, quanto mais a pessoa aprecia, na mesma medida, captará seu mérito e importância. Há uma força nisso, em virtude da qual se pode conseguir que essa luminosidade permaneça permanente em si. Então ele está falando aqui de um vaso de vários graus. Deixa eu ver se tem aqui para mostrar. Aqui, ó. Ele está falando disso aqui, ó. Aqui é um vaso. Aqui é só para uma ilustração. Tá? Formas não existem no mundo espiritual. Mas é só para a gente ter uma percepção. Isso aqui, o vaso Kli, isso todos nós, é o nosso desejo de receber. O vaso, ele simboliza o desejo de receber no ser humano. Então,
em cima dele é construída uma intenção. Aquele que entra no trabalho espiritual, ele constrói um massar aqui, que significa uma tela, em cima do seu vaso. Então ele recebe do Criador, mas aí ele não recebe com o objetivo de receber uma recompensa. Ele não recebe dentro da razão. Se ele recebesse dentro da razão, essa luz aqui, ela não penetraria o vaso porque eles não estão em similaridade de forma. Então, como um objeto vai se unir se eles estão eternamente separados, como na espiritualidade acontece? Espiritualidade é pela similaridade das qualidades. Então, esse vaso ele começa a criar uma intenção de receber, não para ele mesmo, mas para revelar o Criador. Ele recebe pelo bem do Criador. Então, é como se ele botasse uma barreira aqui em cima dele e ele bloqueia essa luz. Ele bloqueando essa luz, ele está querendo dizer que não, eu não vou receber para mim, eu não vou receber por mim mesmo, eu vou receber pelo Criador. Eu vou receber pela revelação da divindade, eu vou receber pelo conserto do mundo. Eu vou receber para ser um canal de doação, para fazer o bem ao próximo e revelar o Criador ao mundo. Então, essa luz, ela começa a penetrar, é uma luz chamada de Orpime, é uma luz interna. Então, aqui é feito uns cálculos aqui do quanto a pessoa ela é capaz de receber e doar. Se uma certa quantidade de luz, por exemplo, um pequeno desejo, então o Criador ele preenche esse desejo com prazer, com abundância. Mas eu tenho refinamento, vamos dizer assim, eu tenho refinamento suficiente para aceitar isso de uma maneira altruísta. Mas, se me for apresentado algo muito grande, eu não vou ser capaz de aceitar isso que não seja para mim. Eu vou aceitar isso contanto que seja só para mim. Ou seja, é como se fosse uma pessoa que ela encontra algumas moedas no chão, né, que tem pouco valor. Então, ela pega aquela moeda, ela devolve ao dono. Ela procura quem é o dono, ela devolve. Mas agora ela acha uma carteira com R$ 1.000 dentro. Aí já é mais difícil. Aí ela começa a pensar 2 vezes. Será que eu devo mesmo? Será que eu não devo pegar isso aqui para mim? Então, olha as diferenças desses níveis. Uma pessoa ela pode estar num nível de nefes de que ela vê um dinheirinho, então ela pega, mas aí ela vai procurar o dono daquilo, ela vai querer devolver. Mas agora, se for R$ 1.000 ali, aí já é mais difícil. Aí ela começa a pensar, poxa, e se eu... Começa a ser mais difícil, né, a escolha. E se eu pegar isso para mim, será que faz mal? Será que tem algum problema? Eu que achei, o dono deve ter sido displicente. Então, a gente vê que há essas diferenças. Tudo não está no mesmo nível, tudo precisa de refinamento. Se uma pessoa tem um refinamento suficiente para pegar esse tesouro, essa coisa valiosa, e ela não usar para o seu próprio bem, mas usar para o bem do próximo, tipo, devolver aquilo que pertence aos próximos, que seria eticamente correto, né, moralmente correto, então ela está no nível. Aquela pessoa que pode achar um tesouro magnífico, mas ela vai pensar em doar aquilo aos pobres, a doar, a fazer um bem no mundo com aquilo, aí a pessoa já tem um grau de refinamento maior. Então, tudo é a partir disso. Então, isso aqui simboliza, assim, mais ou menos o que eu disse agora com o dinheiro. Se uma pessoa consegue rejeitar uma parte da luz muito grande por causa do desejo dela, da intenção dela de fazer o bem às criaturas, fazer o bem ao Criador, revelar o Criador, aí o nível de Nefesh aqui,
a luz que seria a luz inversa aqui, né, para dentro do vaso, ele seria maior. Aí já podemos dizer que seria uma Neshama, por exemplo. Então é tudo uma questão de degraus. Uma pessoa ela não é construída de uma forma completa, perfeita. Longe disso. Nós somos criaturas incompletas e imperfeitas. Nós estamos numa transição, um caminho entre o animal, entre o nosso instinto mais primitivo, entre o nosso desejo de ser mais primitivo, e na outra ponta dessa ponte, dessa corda, aí está a alma já com o Tikkun completo. Aí já está a alma de Adon Harishon completa, com todas as suas fagulhas completas. Conseguiram entender? Então, a gente já está terminando aqui esse artigo. Na verdade, terminou. Há uma força nisso, uma virtude da qual se pode conseguir que esta luminosidade permaneça permanente em si. Aqui o quinto artigo, ele vai falar de Lishma, que é uma coisa muito interessante e importantíssima da gente estudar. Lishma, lo Lishma. Lishma é um despertar do alto. Por que precisamos de um despertar de baixo? Lishma significa uma intenção. Lishma significa receber não para si mesmo, mas receber em seu nome, o nome do Criador. E Lo Lishma significa não em seu nome. É o caminho comum, é dentro da razão. Então, Lo Lishma, ele está dentro da razão. Lo Lishma é tudo que a gente faz, tudo que a gente trabalha, tudo que a gente planta para colher, está dentro da razão, que funciona dentro da recompensa e castigo. Se há um mandamento positivo, eu vou cumprir o mandamento positivo pelo benefício dele. Se há um mandamento negativo, eu não farei o que é negativo, porque eu não quero receber a punição, eu não quero receber maus decretos. Então tudo isso está dentro ainda da razão, está na recompensa e castigo. Para atingirmos Lishma, não está em nossas mãos compreender, já que não é para a mente humana entender como tal coisa possa existir no mundo. É o que a gente estava falando aqui antes. Como a gente pode fazer uma coisa dessa que vai contra a natureza? Então a gente não consegue entender muito bem. Isso porque nos é apenas permitido entender que se nos engajarmos em Torah e Mitzvot, alcançaremos algo. É necessário que haja lá autogratificação, senão uma pessoa é incapaz de fazer qualquer coisa. Se não houver um desejo de bem para si, como recompensa, não há motivo para fazer. Em vez disso, esta é uma iluminação que vem do alto, e somente quem a saboreia pode conhecer e compreender. Sobre isto está escrito: prove e veja que o Senhor é bom. Assim devemos entender por que se deve procurar conselhos e orientações sobre como alcançar Lishma. Afinal, nenhum conselho irá ajudá-lo. E se Deus, o Criador, não lhe der a outra natureza, chamado de desejo de doar, nenhum trabalho irá ajudar a atingir a natureza de Lishma. A resposta é, como disseram nossos sábios no Tratado de Avot 2, capítulo 2, 21. Não é para você completar o trabalho e você não é livre para se afastar dele. Isso quer dizer que você deve despertar de baixo, já que isso é percebido como uma prece.
A prece é considerada como uma deficiência, e sem deficiência não há preenchimento. Olha que interessante. Assim, quando se tem uma necessidade de lismar, o preenchimento vem do alto. E a resposta à prece vem do alto. Quer dizer que se recebe satisfação da sua necessidade. E assim, o trabalho de uma pessoa é necessário para receber lismar do Criador, somente na forma de uma carência e um cli, um vaso. Então, jamais se pode atingir satisfação sozinho. Ao contrário, é um presente de Deus. Olha que coisa sublime que ele fala aqui. A prece é considerada uma deficiência. E sem deficiência não há preenchimento. A gente já falou outras vezes em aulas anteriores que tudo ele vai partir de uma ação de baixo para cima. Tudo relacionado a nós é de baixo para cima. É o movimento contrário do que a gente vê na árvore da vida, que é de Keter a Malhut. O nosso trabalho é de Malhut a Keter. É um trabalho de baixo para cima. Por quê? Porque esse trabalho de baixo a cima, ele é uma roupagem para as 10 sefirot. Caso contrário, elas serão abstratas. Sem ação humana, os mundos superiores são abstratos. Ou seja, eles não estão em similaridade de forma. Ao contrário, eles estão em Shnut Surah. Eles estão em diferença de forma conosco. Então, quando nós trabalhamos de baixo a cima, nós revestimos as luzes. Ou seja, a roupagem, como o livro do Tânia fala muito em roupagem, quando ele vai falar das sefirot, ele fala em roupagem, as roupagens da alma. Então, na Kabbalah a gente fala que a luz que ela vem de cima a baixo, que é chamada de luz de sabedoria, luz de Hormá, ela só tem algo de concreto, algo de sensitivo, quando a luz de Hassadim, a luz da misericórdia, que é o movimento de baixo a cima, ela veste a luz de Hormá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda a ação humana é necessária, toda a intenção, todo o trabalho humano é necessário para revelar o Criador no mundo. Caso contrário, não haveria necessidade de trabalho humano. O Criador não criaria nós de uma forma incompleta, de uma forma para o trabalho, para o desenvolvimento. E não haveria desenvolvimento. Então, assim, uma prece, ela não é, dentro da Kabbalah, ela não é as palavras que você lança ao alto. Ela não é quando você fecha os olhos e faz aquela oração. Dentro da Kabbalah, as coisas são um pouco mais essenciais, mais profundas. Todas as ações dentro da Kabbalah, elas são as ações espirituais, ou seja, é um trabalho de intenção, é um trabalho de desejos, é um trabalho das suas midot, que são atributos e motivos. Então, é todo um trabalho interno da sua psique, é um trabalho da sua alma. Isso quer dizer que quando você lança uma prece, você está demonstrando um vazio que há dentro de você, uma carência, uma deficiência. E essa oração que você lança, ela na verdade é uma extrema necessidade de se conectar com o Criador, com o Divino. Então, quando você se sente, principalmente nas ocasiões, nas fases da vida, onde você está num estado mais baixo ainda, onde você perde esperança, onde você recebe muitas coisas assim impactantes, frustrações, todas as coisas que são consideradas negativas, sabe, aquelas fases da vida onde
onde parece que tudo dá errado, você está com um azar danado. Ah, 6 minutos. 6 minutos para terminar. Então, assim, para falar o essencial, quando você está em extrema necessidade, nas fases mais difíceis da sua vida, aí que você sente as maiores necessidades de lançar uma oração sincera. Então, essa oração sincera é um sinal de uma deficiência, como ele diz aqui. A prece é considerada uma deficiência, e sem deficiência não há preenchimento. Sem você dar uma abertura, sem você, dentro de si mesmo, ver que você está vazio, que você precisa do preenchimento do Criador, aí você não consegue lançar uma oração, uma prece sincera. Então, tudo, Ganzul Letová, tudo na verdade é para o bem. Então, todas essas dificuldades da vida são as maiores oportunidades para você atingir algo que seja realmente valioso. Eu não estou querendo dar aqui uma de coach motivacional, que está na moda hoje em dia, porque isso é muito clichê. Mas eu estou falando aqui realmente do que acaba lá atrás, de sua forma mais essencial, que na verdade o sofrimento humano faz parte da nossa natureza e é uma ferramenta muito boa, uma ferramenta assim, muito eficiente da gente galgar graus maiores, da gente sair daquele fundo do poço, de incomodar realmente a gente, porque se a gente não tiver incomodado, a gente não sai do lugar. Muitas vezes é a necessidade, o incômodo, que nos faz nos tornar pessoas melhores. Então, é tudo essa questão de você saber abraçar tudo que o Criador ele vai enviar para você. Não, assim, eu sei que é difícil, mas a gente trabalha dentro da natureza da razão. A gente trabalha nisso como a gente aprendeu aqui de Baal HaSulam, que tudo ele vai funcionar dentro da razão, da recompensa e castigo, do bem e do mal. Tudo vai ser dentro dessa ótica, porque a ótica construída a nossa sociedade, dos nossos pais, é construída através de gerações, a moral, tudo isso, essa construção humana, e é muito difícil se desgarrar disso. Mas no fundo, é difícil, é muito difícil, parece quase impossível, mas há sim uma esperança de você chegar nisso, de todos nós chegarmos nisso. É por isso que a gente estuda a Kabbalah. E a Lishma, esse trabalhar pelo seu nome, que é contra a nossa natureza, ele começa de uma forma que é dentro da razão, de uma forma de Lo Lishma, então pelo seu nome. Mas, quando a gente lança essa oração sincera, essa prece sincera, aí sim o Criador nos recompensa com o Lishma, de trabalharmos acima da razão. Então, já está acabando aqui, menos de 1 minuto. Conseguiram entender? Isso daqui é muito importante a aula de hoje. Então, espero que todo mundo tenha entendido, compreendido e consiga levar para a sua vida prática. Ok? Yachad, 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 kulam kedusha, chayes chalesh,